Bom, como eu disse, a palavra janela. E eu, então, fui em busca de algumas colocações sobre janelas na Bíblia. E peguei 8. Coloque para mim, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, verso 12. Vamos à primeira janela. Isso. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Preste atenção agora. A janela do amor. Uma janela que, quando se abre, faz pessoas fazer por você coisas que ninguém faria. Uma das janelas mais belas é ver alguém fazer por você algo extraordinário porque te ama. Te apresentar um Cristo que pode tirar e livrar você da morte porque te ama. Buscar uma situação onde pode te aconselhar e te fazer o bem e te afastar do mal. A janela de Mical é a janela do amor. Aquele momento onde um ambiente muda, porque a pessoa coloca a sua própria vida em risco para salvar a sua. É o momento que a janela se abre na história para alguém dar a vida para colocar o nosso nome no livro de Deus, para colocar a nossa história num poder de alcançar a eternidade. A janela de Mical me inspirou a olhar e ver como o amor é capaz de alcançar pessoas. Uma janela que estava aberta, é verdade, mas que anda se fechando. A cada dia que passa, o amor se esfria. As pessoas estão menos preocupadas ou sensibilizadas com aquilo que está acontecendo na vida do outro. Parece que o que vale é a minha vida, o que importa é o que eu estou vivendo. Eu queria impulsionar você a entender que essa janela do amor em Cristo ou por Cristo está sempre aberta e que é importante que você mantenha essa janela de fazer o bem, de levar a outras pessoas a possibilidade de encontrar vida, de escapar da morte aqui no sentido literal, é verdade, mas eu estou falando num sentido também literal, mas numa área espiritual. A segunda janela que eu quero mostrar para você tem que ser rapidinho. Josué capítulo 2, verso 15. Me ajude aí. Josué 2, 15. É a segunda janela. Isso. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava jazia perto do muro da cidade. Preste atenção, a janela da casa de uma prostituta. Pastor, que janela é essa? A janela da meretriz é a janela da coragem. E aquele momento onde a vida te dá a oportunidade de tomar decisões cruciais para colocar sua vida numa outra perspectiva de futuro. Muitas vezes, o seu casamento, com uma crise, abre uma janela de oportunidade para você viver dele, ou tirar dele o que você nunca tirou. Muitas vezes a perda de um emprego pode transformar você num empreendedor, num empresário extraordinário. Muitas crises que vêm contra nós, querido, muitas vezes trazem consigo as janelas da coragem. A hora que você precisa tomar uma decisão que vai levar a sua vida para um outro estágio, que vai fazer se cumprir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. É isso que aconteceu com Raabe. Uma janela se abriu na casa dela para que ela tomasse uma posição, e ela tomou. E isso fez dela alguém extraordinário. Você vai ver a história de Ruth e Noemi. Você vai ver que Boaz, que se casa com Ruth, é alguém que é filho ou neto de um homem que se casou com Raabe, porque uma quebra de paradigma lá atrás criou uma cultura mental naquela família
que tornou essa família capaz de criar um nível de aceitação para estrangeiros. Quando a nossa mente muda, transformáveis pela renovação da vossa mente, para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável. O tempo inteiro janelas estão se abrindo, alguma dando a oportunidade de você manifestar o amor ou de recebê-lo, outras de tomar decisões corajosas, como fez Raabe. Só salvou a família dela e ela foi embora e escreveu o seu nome na história. Posso ouvir um amém? A terceira janela. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, verso 30. Segundo Reis 9:30. Isso. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel, e ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Preste atenção, porque a janela de Jezabel é a janela da justiça. Quando eu olhei essa janela, a janela de Jezabel é a janela da justiça. É Deus dizendo para mim e para você, cuidado, porque a hora que a janela da justiça abre, ela pode transformar a sua vida de uma forma maravilhosa, trazendo justiça, trazendo prosperidade, trazendo vitória para você. Mas ela pode também trazer uma justiça que com certeza ela vai estar meio que equivalente com aquilo que você ofereceu e merece receber. Posso ouvir um amém? Pelo menos está avisado para todos nós. Gênesis 6:16. Vamos à quarta janela. Gênesis 6:16. Isto. Faça ali um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deixa eu ler na minha tradução. Farás na arca uma janela, a primeira medida que você está vendo, de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao lado. Farás andares, baixo, segundo e terceiro. Quando nós olhamos para esse texto, o que Deus está dizendo é: na arca tem uma porta que você não abre nem você fecha. Lembra? Quem fechou a porta da arca foi quem? E quem é que vai abrir? Mas tem uma janela. Pastor, que janela é essa? Essa é a janela da memória. Isso. Ah, trocou aqui a tradução, brigadão. Certo? Então o que acontece é o seguinte: é por ali que Noé media. É por ali que ele soltava um corvo, é por ali que ele soltou a pomba. É por ali que ela traz o ramozinho de uma oliveira. É por ali, sabe? É o texto dizendo que Deus se lembrou de Noé, ainda que ele nunca tenha se esquecido. Mas quando ele age, parece que a palavra lembrança esteja diretamente ligada ao que ele está fazendo. Memória, memória. Lembre, nós já ouvimos o Eliezer falar uma palavra, aliás, diga-se de passagem, extraordinária sobre oferta. Mas preste atenção, memória. Deixa eu lembrar você, sabe que Davi enfrentou o gigante porque mexeu na sua memória? Sabe o que a Bíblia diz sobre memória? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Memória. As janelas que lembram, não aquilo que ele vai fazer, porque ele não nos deve nada, mas tudo aquilo que ele já nos fez até aqui. Até aqui nos ajudou e por isso nós estamos. É assim. É a janela da memória, porque se tem uma coisa que as pessoas têm facilidade de esquecer, são as coisas que fizemos de bom. Uma das maiores dores é a ingratidão, gente. É você ver a pessoa que você ajudou virando as costas para você. Vamos dar um pulinho? Gênesis, rapidinho. 26:8. No segundo culto, aí eu tenho mais tempo. Gênesis 26:8. Isso. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca,
sua mulher. Bom, esse texto se repete, você deve ter, saber que ele aconteceu com praticamente a mesma coisa com Abraão, mas eu quero falar sobre a janela de Elimeleque. Que janela é essa? É a janela da verdade. É a janela da verdade. Isaac havia dito para Elimeleque que Rebeca era sua irmã. Isso era uma mentira, sim ou não? Sim ou não? Isso. E num determinado momento, o texto diz que Elimeleque pegou Isaac distraído. E na distração de Isaac e Rebeca, ele descobriu pela janela que eles eram marido e mulher, por causa da intimidade. O que eu mais tenho visto essa semana é a janela da verdade se abrindo. É quando alguém descobre o vídeo que você mandou, o áudio que você mandou, o que você estava fazendo. É quando a dor no coração de alguém que estava compartilhando pecado contigo sente uma dor muito aguda e não consegue mais controlar e começa a dizer. Quando a janela da verdade ela se abre, ela é muito boa. Muito boa. Quando você está sendo injustiçado. Mas quando a janela da verdade abre e você era o que estava envolto em mentiras, a vergonha, a humilhação, aquele é expulso. E só não é morto por Elimeleque, por Abimeleque, porque Deus está protegendo Isaac. Mas cuidado com a mentira. Cuidado com a mentira. Gente, não existe mentira boa. Mentira é mentira. Ela pode até parecer inofensiva, mas o pai da mentira é o mesmo. Não tem padrasto da mentira. Eu só falei que não estava em casa, mas estava. Então eu nem menti. Mentiu. É o Satanás do mesmo jeito. Pastor, mas é difícil. Claro que é difícil. Quando você diz que não mente, você já mente. Mas a janela da verdade uma hora vai abrir. E ela vai mostrar quem você é. O Abner orou aqui. E uma das coisas que eu mais procuro viver no meu casamento é verdade. Tá bom, tá bom. Tá ruim, tá ruim. Tem dia que não tá bom. Eu falo até pra ela, filho, não vai hoje não. Porque tá tão ruim que a sua feição não tá boa. Porque eu não fui bem. Meu desempenho foi ruim. Tem dia que nós não estamos legal. Tem dia que tá brabo, maluco. Mas pelo menos nós não maquiamos. Porque uma hora a verdade aparece. Posso ouvir um amém? Mais duas aqui e mais verdade, mais três. Rapidinho então. Joel 2:9, bota aí. Mas eu estou no horário. Falta 10 minutos. Joel 2:9. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas e pelas janelas entrarão como o ladrão. Vamos lá. A janela do ladrão é a janela de Joel 2. Pastor, que janela é essa? É aquela janela em que você não recebe aviso. É a janela da vigilância. É aquele ambiente cujo qual você precisa estar o tempo inteiro atento. Porque a Bíblia diz que o diabo age como um ladrão, buscando sempre uma oportunidade. E o tempo inteiro. Por isso, aprenda uma coisa, igreja. Antes de perguntar quem é, todas as vezes que chegar alguém na sua rede social, nos seus negócios, no seu ministério, antes de perguntar quem é, pergunte quem te mandou. A Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do... Então, se quem vem em nome do Senhor é bendito, quem não vem é maldito.
Quando os gibeonitas enganam Josué, Deus fica quieto. Deus fica quieto. Os caras se vestem, se maquiam, se preparam para contar para Josué uma mentira. E eles chegaram. Estamos vindo de longe, nosso pão está mofado, nossa roupa está envelhecida. Eles não ofereciam ameaça nenhuma no momento. Só que Josué esqueceu de perguntar a Deus, ou de buscar, muito mais do que quem vocês são, é quem é que está mandando você para a minha vida. Quem é? Você está interessado em me namorar? Você quer casar comigo? É isso? Quem é que está mandando você para a minha vida? Você quer ser meu sócio? Quem é que está mandando você? Você quer ser membro da minha igreja? Quem é que está mandando você? Quem é que está enviando você para cá? Quem mandou você para minha vigilância? Ou para minha vizinhança, perdão. Esses dias eu vi uma situação, tinha uma casa para alugar, um pessoal foi lá e mudou para a casa do lado. Eu não vou falar porque mas uma casa do lado. E o que eles fizeram? Ali eles se estabeleceram durante um período e sequestraram o membro da família do lado. Você consegue entender isso? Vigilância, irmãos. É uma janela que tem que ficar sempre em alerta, para que você e eu possamos entender isso. Vamos lá? Atos dos Apóstolos 20, verso 9. A 7ª janela. Isso. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, ele caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Preste atenção, essa é a janela do jovem, é a janela da distração. Porque cá convenhamos, a janela é um bom ambiente para você não prestar atenção nem no lugar nem no outro, nem aqui nem ali. Ele está sentado na janela, é verdade, ele se distrai, ele acaba adormecendo. Provavelmente ele esperou que as coisas terminassem antes, mas não terminou. Talvez ele esperasse que o discurso estivesse mais eloquente, mas não estava. Que as coisas estivessem mais agradáveis, mas não estavam. O discurso foi longo, foi extenso, e nesse momento, olhando para fora, olhando para dentro, provavelmente uma corrente de ar que trazia uma frescura naquele ambiente, ele acaba adormecendo. Distração. Eu li um livro esses dias que falava sobre o bairro das distrações. Um dos capítulos era exatamente isso, o bairro das distrações. Alguém que está caminhando da vida, do nada para o tudo, e no percurso ele entra num bairro, rapidinho, só para tomar um café. Era 8 horas da manhã, quando o personagem do livro entra no bairro das distrações. Sabe que horas ele saiu de lá? Quase ao anoitecer. Por quê? Porque tinham tantas coisas para distraí-lo, que ele esqueceu. O bairro das distrações, o ambiente que busca te distrair, tem a proposta em si de impedir que você continue progredindo, ou então que você atrase muito, a sua viagem. Cuidado com as distrações. Aprenda, são janelas. É o que Deus está falando comigo e com você. Te distrair é algo extraordinário para o mal, porque faz você perca a coisa mais valiosa que você tem. O que é? Tempo. É manter você num lugar onde você não caminhe. Quando eu vi aquilo, ele foi ali, mas aí ele passou na frente de uma loja, ele viu e tinha alguém, e ele foi bater um papo com fulano. Quando ele deu por si, já estava anoitecendo, e ele ficou tão distraído que esqueceu de dar sequência. Está assim de gente, ó.
Sua vida não anda porque você está sempre distraído, envoltos numa série de coisas que não está trazendo benefício nenhum para você. E vamos lá, o último. Bota pra gente, eu termino aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 33. 2 Coríntios 11, 33. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. A última janela é a janela do livramento. É aquela janela que parece que Deus abre em última instância, para mim e para você. O apóstolo Paulo está escapando, como ele mesmo disse, amarrado num cesto, descendo por uma janela. Um momento que dá a ele a capacidade ou a condição de fugir de um ambiente cujo qual lhe retiraria a vida. Irmãos, o tempo inteiro, deixa eu pegar aqui e a gente termina, é o amor que vem em janelas que abre ou que fecha para você, é a coragem que faz você tomar decisões ou não que mude sua vida, é a justiça que traz para você coisas boas ou que traz para você coisas ruins. Isso é justiça, é trazer o que você merece. Memória é a janela que faz com que você se lembre de tudo aquilo que você já viveu, e talvez isso defina o seu comportamento. Davi só enfrentou Golias, ele foi bem claro ao dizer para Saul: eu só vou encarar esse gigante porque a minha memória me diz que eu venci leão e urso. É a janela da verdade e ela vai se abrir. Pode ter certeza que ela vai mostrar para todo mundo, uma hora ou outra, quem você é. É a janela da vigilância que mostra para você: fique sempre atento, cuidado, vigie o tempo inteiro. É a janela ou da distração, que é aquele momento onde você acaba se perdendo e gastando energias e forças em ambientes que não vão te levar em lugar nenhum, seja prazeroso ou doloroso. E a janela do livramento, que é aquele ambiente, eu deixei ela por último porque talvez você precise dela hoje.